Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudá-lo aqui juntos para nesta sexta-feira da sétima semana da Páscoa. Hoje, dia 22 de maio. Nós, vésperas praticamente de celebrarmos Pentecostes, então, com grande alegria, nesta sexta-feira, última sexta-feira da Páscoa, por sinal, celebrarmos também Santa Rita de Cássia, Santa das Causas Impossíveis. Então iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. A liturgia que nos conduz a um momento de profunda restauração e envio. No Evangelho, assistimos ao tocante diálogo à beira-mar, onde Jesus cura as feridas da tríplice negação de Pedro. Enquanto na primeira leitura, as estruturas políticas começam a se mover para que o testemunho de Paulo chegue até os confins do mundo romano. Então, a primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículos 13 ao 21. Paulo continua preso na Cesárea Marítima. O novo procurador romano, Festo, apresenta o caso ao rei Agripa e à sua irmã Berenice, expondo a sua perplexidade diante das acusações dos judeus. Festo, com sua mentalidade puramente política e romana, resume o núcleo do conflito de uma forma impressionante. Os acusadores tinham apenas algumas questões sobre a sua própria religião e sobre um certo Jesus que morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Para o governador romano, Jesus era então apenas um certo Jesus. Para a história do mundo e para Paulo, ele é o divisor de águas. O que o mundo trata com indiferença ou como uma questão teológica menor é a verdade que sustenta a nossa vida. Cristo ressuscitou. Diariamente, então, convivemos com pessoas para as quais Jesus é apenas uma figura histórica distante ou irrelevante. O nosso papel, como de Paulo, é incomodar o mundo com a nossa firme convicção de que ele está vivo e transforma a nossa realidade hoje. Então, em meio às incredulidades do mundo, mostrar o Cristo que ressuscitou, o Cristo que está vivo, o Cristo que se fez pão e vinho, e que se entrega por nós, Então, a história nos conta e mostra que Jesus não é apenas um pequeno ponto na história. Ele é a grande história, Vamos pensar assim, É um ponto relevante. O salmo de hoje, o salmo 102, 103, dependendo da tradução, o Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Este salmo que é um hino à misericórdia de Deus, sexta-feira, da Divina Misericórdia, preparando-nos perfeitamente o nosso coração para a cena do Evangelho, o perdão e a ternura. Bendiz a minha alma ao Senhor. Ele perdoa toda a culpa. O salmista nos lembra que quando o Oriente dista do Ocidente, perdão, gente, agora os olhos arderam. Tanto ele afasta de nós os nossos pecados. E nessa tradução mais comum aqui, porque eu geralmente acompanho pela liturgia de alguns livros, então aqui a gente encontra quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes, Então às vezes a gente se confunde, mas quanto o Oriente dista
do Ocidente. Tanto ele afasta de nós os nossos pecados. E é exatamente o que Jesus fará com Pedro no Evangelho. No Evangelho de hoje, segundo São João, capítulo 21, versículos 15 ao 19, Jesus ressuscitado aparece novamente aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. Após a pesca milagrosa e a refeição na praia, Jesus chama Pedro para uma conversa particular ao redor de uma fogueira. O mesmo cenário onde Pedro, dia antes, o havia negado por 3 vezes. Jesus não joga o pecado de Pedro na sua cara. Não cobra explicações e nem pede desculpas. Ele cura a tripla traição com uma tripla pergunta sobre o amor. Tu me amas? Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E para cada resposta afirmativa de Pedro, Jesus lhe devolve a confiança e a missão. Apacenta as minhas ovelhas. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Na terceira vez, Pedro fica triste, como dito, fica triste e responde com profunda humildade. Sim, Senhor. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Pedro já não confia mais nas suas próprias forças. Como quando ele disse que morreria por Jesus e falhou. E agora ele confia apenas no olhar misericordioso de Cristo, que conhece o seu coração por dentro. Então, na terceira vez, onde Pedro fica triste e responde com profunda humildade: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Pedro então já não confiava mais nas próprias forças. Como ele disse lá perto da paixão, Agora ele confia apenas no olhar misericordioso de Cristo, que conhece o seu coração por dentro. Por que eu repeti isso? Porque é necessário esse amadurecimento para nós também. Esta parte é muito necessária que caia para nós. Não confiemos nas nossas próprias forças, confiemos na força de Deus. Bom, Jesus que profetiza o martírio de Pedro, indicando que quando ele ficasse velho, estenderia as mãos e seria levado para onde não queria. Amar Jesus de verdade significa estar disposto a perder o controle sobre a própria vida. E o Evangelho termina com um convite definitivo: segue-me. O pecado, então, não tem a última palavra na nossa história. Se estivermos dispostos a recomeçar no amor. Jesus faz a mesma pergunta a nós, olhando nos nossos olhos, no meio de todas as nossas fraquezas. Tu me amas? E a pergunta: o que vamos responder à pergunta do Senhor? Fica então para a gente bem meditarmos. E para bem vivermos essa sexta-feira, primeiramente faremos um vídeo à parte sobre Santa Rita, então continuaremos só na liturgia. Afirmar que Cristo está vivo. Não tenhamos medo de viver com base na lógica da ressurreição. Enquanto o mundo busca respostas apenas no que é material e passageiro, a nossa fé afirma que a vida venceu a morte. Deixar-se curar por Cristo. Se nós carregamos alguma culpa, algum remorso ou alguma sensação de ter falhado com Deus, aproximemos-se da fogueira de Jesus hoje e deixemos que Ele mude o foco do nosso pecado para a nossa capacidade de amar. Apacentar no cotidiano. Jesus liga o amor a Ele ao cuidado com o próximo. Apacenta as minhas ovelhas.
Amar a Deus não é um sentimento abstrato. Traduz-se em cuidar de alguém, ter paciência com quem errou e servir sem esperar nada em troca. Rezemos assim. Então, Senhor Jesus, tu sabes tudo, tu conheces a minha fragilidade, os meus erros e as minhas quedas. Mas tu também sabes que no fundo do meu coração eu te amo. Cura as minhas feridas com a tua misericórdia e renova em mim a coragem de te seguir todos os dias, cuidando com amor daqueles que colocas no meu caminho. Senhor Jesus, tu sabes tudo, tu conheces a minha fragilidade, os meus erros e as minhas quedas, mas tu sabes também que no fundo do meu coração eu te amo. Cura as minhas feridas com a tua misericórdia e renova em mim a coragem de te seguir todos os dias, cuidando com amor daqueles que colocas no meu caminho. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria de Fátima, no seu título de Fátima. Por Santa Rita de Cássia, São José e todos os santos e santas de Deus, o Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos, peço perdão por qualquer problema, mas é um convite, porque a gente medita muito, né? É uma meditação a todo tempo. Vamos meditar. Meditamos agora a liturgia. Convido você também a meditar junto com Santa Rita, no qual teremos a liturgia logo mais. Nós teremos o especial para ela, falando sobre ela, né? E peçamos mais que o Espírito Santo nos guie para bem nos prepararmos para Pentecostes. Permaneçamos na paz do Senhor e Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus.